Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai mergulhar um pouco no mundo jurídico. Estamos recebendo 2 convidados. A gente vai olhar um pouquinho, ou tentar entender um pouquinho, o sistema prisional brasileiro, né? Cada vez mais abarrotado e, pelo jeito, vão ter que fazer mais cadeia, mais cadeia, mais cadeia, mais cadeia, mais cadeia, porque o que estão prendendo de gente aí é impressionante. E depois do advento, né, do Lava Jato, aí é que o negócio realmente está precisando de espaço. E com o novo ministro da Justiça, então, que é exatamente o Moro, que saiu lá da Lava Jato, de repente a coisa precisa de mais lugar, realmente, para albergar esse pessoal aí. Recebendo aqui hoje 2 convidados, começar com a Cristiane Damasceno. Ela é professora, é advogada criminalista, né? Professora de Direito Penal, Processo Penal do IDEP e também lá do glorioso UniCeub, coordenadora do Grupo de Estudo sobre Sistema Prisional. É uma conselheira da OAB e também é uma candidata, né? A OAB está tendo eleições agora, dia 29, quinta-feira, né? Ela faz parte da chapa do Délio como candidata a vice. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Celso. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje para poder tratar de um tema que precisa realmente ser bastante debatido. Verdade. E eu sempre que trato desse tipo de tema, eu faço questão de que esteja comigo o meu querido amigo Dr. Adhemar Vasconcelos, advogado, juiz, aposentado, professor, pelo que eu estou vendo também, aposentado. Né? Também do glorioso UniCeub. Me lembro das práticas jurídicas dos nossos meninos e meninas da área de direito que você ajudou a formar lá no CEUB. Né? Eu não consigo falar UniCeub, cara, é CEUB. Né? Seja bem-vindo, Adhemar. Obrigado, Celso. É um prazer enorme voltar ao programa. Satisfação muito grande. O que a gente vai fazer com esse sistema prisional brasileiro? Você, há algum tempo atrás, esteve exatamente nesse sistema, né? Qual era o cargo que você ocupava ali? Né? Juiz das várias execuções penais. E aí? O que a gente vai fazer? Como a doutora falou, Celso, merece um grande debate nacional sobre o sistema prisional. Com o novo governante do Executivo Federal, parece que vai mudar. A tendência de mudar alguma coisa, não se sabe se para melhor ou para pior, né? Porque se prende muito, se prende mal, o sistema é corroído, não se debate o problema. E o pior, o sistema prisional é o contraponto da educação. É recanto de excluídos, de pobres, de negros, de pessoas que precisam ter uma atenção. E agora nós temos a novidade das facções, que estão comandando os presídios. Também. E estão conflitando com a sociedade e com os governantes. É um desafio para o Executivo Federal, as facções criminosas, o crime organizado chamado. O Estado precisa crescer mais que o crime organizado. E parece que parou no tempo, porque não dá voto, né? Exatamente. Que coisa de doido. Está faltando na dica de nada para acabar de piorar de vez. Piorar de vez. A coisa é muito complicada. A segurança pública e o sistema prisional se constituem nos maiores problemas para o Executivo Federal e estadual também, né? Para uma advogada mais jovem do que nós, né? Como é que você está encarando isso? A dificuldade, por exemplo, você milita muito na área, né, de defesa da mulher, né, e tudo mais, e hoje também é o que não está faltando, é lugar para marido e companheiros e o acompanhante e agressor, não é mesmo? O sistema prisional, Celso, hoje ele é formado por 726 mil pessoas. Hoje esse é o quantitativo que foi apontado pelo último levantamento do Ministério da Justiça. O CNJ também fez o levantamento deles, esse levantamento deu 602 mil presos, a metodologia talvez das pesquisas tenham sido diferentes, por isso que a gente tem esse delay de uma pesquisa para outra. Então, nós temos um sistema prisional, como bem o doutor Adhemar tocou, que exclui, ele é um sistema seletivo e ele é um sistema que prende muito, mas ele prende mal. 41% dos nossos presos são provisórios, não são definitivos. Então, assim, a gente tem um caos, e isso as pessoas muitas vezes reputam só ao judiciário, mas eu penso que muito mais isso é responsabilidade do Poder Executivo. O que falta no sistema prisional? Planejamento. Precisa de gente que venha para poder administrar o sistema da maneira correta. Então,
Então, eu visito vários estados com meu grupo de estudos. Eu tenho um grupo de estudos formado aí por 42 alunos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, de várias áreas, arquitetura, direito, enfim. E o que nós temos percebido é que quando você tem bons gestores na frente de determinadas ações, o sistema ele funciona. Então, por exemplo, eu acabei de voltar de Campo Grande, conheci a penitenciária feminina lá, praticamente 90% das presas trabalham. Nós temos 7 empresas dentro da penitenciária feminina em Campo Grande. Então, quando você tem bons gestores, pessoas que administram bem o sistema, você tem um sistema que emprega as pessoas, elas saem de lá com trabalho e você diminui a reincidência. É triste, né? Mas quando o cidadão quer trabalhar lá e mostrar serviço de gestão, eles botam empecilho. Aconteceu contigo, Adhemar. Quando você estava ocupando aquele cargo ali, pelo simples fato de você estar fazendo a coisa correta, pegaram no teu pé, não pegaram? Pegaram muito. Paguei meus pecados. Mas eu queria complementar o que a doutora falou, que além do planejamento, precisa de investimento. Em 2013, 2014, o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, Celso, recebeu de volta 1 bilhão e 100 milhões dos estados. Devolveram o dinheiro para não construir presídios. Exatamente. Devolveram 1 bilhão e 100 milhões de reais. Os estados não querem assumir essa responsabilidade. Não. Eu pensei que só fosse o governo do Distrito Federal que devolve dinheiro. Né? Até no sistema prisional fizeram isso, né? Devolveram. Os estados devolveram para o DEPEN, Ministério da Justiça. Eles têm recursos, Celso, porque assim, o recurso do sistema prisional ele também vem das loterias federais. E das fianças, né? E o FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário, hoje, o Tribunal de Contas, no começo desse ano, ele recomendou que avisassem o Ministério da Justiça, os estados, o Ministério Público e todo mundo, de que tinha um recurso de 790 milhões parado nesse fundo, esperando as pessoas pedirem para poder fazer o investimento. Então, nós estamos chegando aqui a uma conclusão. Talvez não falte realmente dinheiro, o que falte é uma boa gestão do sistema prisional, né? Então, o que não falta não é falta bons projetos, bons gestores. Então, o que a gente vê, por exemplo, o meu projeto, nós vamos caminhar, nós vamos acabar indo para a Europa o ano que vem, porque nós vamos conhecer os 7 melhores presídios do mundo. E nas pesquisas que nós já fizemos, nós percebemos que todos os países por onde nós vamos passar, o sistema penal ele é bem gerido. Então, você tem bons lugares, você tem escola, você tem acessibilidade para a família, cursos. Então, você tem uma boa gestão. Então, o que falta aqui no Brasil, no meu ponto de vista, para o Executivo Federal é um bom gestor. Na semana passada, no Rio de Janeiro, houve um encontro, aconteceu lá na FGV do Rio, um encontro de combate à corrupção. Estavam lá juízes, ministros, né? O futuro ministro, como o Moro, ex-juiz também, né? E aí o debate que a gente percebe é que todo mundo quer fazer acontecer a justiça. Se vai fazer acontecer a justiça, é preciso lugar para poder botar os presos. Porque o que não falta é gente que cometeu erro e que deve pagar por esses erros. Melhor do que isso, coloque esse encontro aí, fazer um resumo. Eu gostaria da análise dos nossos 2 convidados. Por favor. O evento foi realizado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Entre os temas debatidos estavam a percepção da corrupção e os prejuízos causados por ela, as iniciativas para prevenir os crimes de corrupção e como recuperar o dinheiro desviado ilegalmente. Há muitas reações contra esse enfrentamento da corrupção, mas acho que o trem já saiu da estação e vai chegar lá. Nós temos andado na direção certa, ainda quando não na velocidade desejada. O juiz Marcelo Bretas, que é responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, foi um dos palestrantes do evento. O juiz falou que para combater os complexos esquemas montados para desviar dinheiro dos cofres públicos, é necessário um trabalho conjunto do Ministério Público com a polícia. Não se pode tratar essas investigações que estão interligadas umas com as outras, grandes esquemas de corrupção, não se pode tratar como simplesmente uma variedade de crimes que devem ser tratados ou colocados na pilha comum de processo. A palestra mais aguardada era do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele disse que está preparando um projeto de lei para endurecer as penas para combater o crime organizado. Entre as propostas que vão ser enviadas para o Congresso, provavelmente no mês de fevereiro, estão o aumento dos prazos de prescrição, autorização para ampliar e facilitar o trabalho de agentes disfarçados das quadrilhas e a redução das possibilidades de progressão de regime.
Se o preso mantém vínculo com a organização criminosa, ele não está pronto para ser ressocializado. Se colocado em liberdade, ele apenas vai potencializar, né, vai potencializar aquela organização criminosa. Por que prende e solta, doutor Adhemar? Você, como juiz, por que isso acontece? Um dia solta, né? Um dia o preso sai do sistema, ele vai voltar para a sociedade. Agora, endurecer a pena não resolve também. Você gera liderança dentro do presídio. O que resolve é como a eficácia da pena, como ela vai ser cumprida. Aí é que vai ter um resultado. Só que esse discurso de endurecer a pena não resolve, não. O que é que resolve? Resolve discutir o problema com a sociedade. Segundo, tem que chamar o preso para discutir também. Ninguém chama o preso para discutir o problema dele. Ele tem problemas também. Ele também não é ouvido. Ele também não é ouvido. Outra coisa, quem é membro de facção, ligado a membro de facção, isso é subjetivo. Vai ser o boi de piranha chamado do presídio que vai ser incluído com vínculo com a facção. Isso precisa ser bem estudado. Não pode ser assim, olha, você é membro de uma facção, você não vai ter progressão de regime. Não se pode fazer dessa forma, atabalhoada. Tem que ser estudado e discutido para poder resolver o problema da sociedade. Você falou em 41% de pessoas que estão lá dentro que sequer foram julgadas. Sequer foram julgadas. E com relação, Celso, a essa questão da organização criminosa, o que a gente tem que ter em mente e quem vai gerir, e a gente volta àquele negócio, né? A gente precisa ter bons gestores e pessoas que conheçam o problema. Eu tive, por exemplo, em Boa Vista, e lá o PCC toma conta do presídio masculino. Lá é ele que decide se o promotor entra ou não, o juiz entra ou não, a defensoria pública entra ou não. Então, quando você percebe isso, o que você... qual é o diagnóstico que a gente faz? A ausência do Poder Executivo. O DEPEN mandou para lá, há 2 anos atrás, depois daquela rebelião, que foi a primeira rebelião séria que tiveram antes de Pedrinhas e Amazonas, 45 milhões de reais. 3 milhões foram desviados, o Ministério Público Federal entrou com uma ação e não deixou o dinheiro ser gasto. Então, o que a gente percebe? A falta de efetividade de ação do próprio Estado. Então, o Poder Executivo, quer dizer, como que você deixa as coisas chegarem àquele ponto? Isso é um ponto. Num presídio desse, que o PCC domina, como que aquele preso que é jogado lá dentro, ele vai falar assim, não quero fazer parte da sua facção criminosa? Ele não tem opção. Ou ele faz parte da facção e ele se adequa àquele novo sistema para onde ele está entrando, ou ele não sobrevive lá dentro daquela prisão. Ou você reza no meu terço, ou está fora do meu terço. Exatamente isso. Então, a liderança negativa que tem no presídio. Exatamente. Liderança negativa. São lideranças negativas. Então, quando a gente olha para isso... É forte. A gente não pode achar que todo mundo que está ali dentro hoje compõe o Comando Vermelho, o PCC, o Família do Norte, são pessoas que fazem parte daquele sistema porque elas querem. Elas estão ali porque não tem outra opção para elas. Ou elas entram para aquela facção, ou elas não conseguem sobreviver dentro daquele sistema. E isso eu te falo mais. Isso acontece para os homens, mas isso também nós temos para as mulheres. Eu estive no Pará recentemente também, e literalmente você viu o Comando Vermelho dentro do presídio feminino, né? Elas não deixaram entrar dentro de uma ala que lá ficavam só as mulheres que eram filiadas ao Comando Vermelho. E tem o braço econômico também do PCC, né? Claro. Muito forte. E como é que eles bancam isso? É o seguinte, alguém vai para o regime semiaberto, ele vem à noite para o presídio, né? Ele tem que depositar, quando estiver no regime semiaberto, a quantia na conta da facção. Senão, quando ele voltar, ele paga um preço por isso. A facção ela é muito bem estruturada, né? Você tem aqui fora pessoas que trabalham, que são soldados, que estão lá dentro, que dominam, que eles roubam, eles matam, eles traficam. E isso fomenta o tráfico. Você tem um chefe lá dentro, que se ele não é deposto, porque a gente tem que olhar isso também, né? Por exemplo, hoje o NEM está brigando para voltar, ele está no presídio federal, e ele está brigando para poder voltar para a liderança. Volta mais forte. Você viu que a mulher dele... Porque passou pelo RDD, ele está regime hoje... diferenciado, ele volta mais forte para a facção. Ele está hoje no presídio federal, ele cresce em autoridade. A mulher e a enteada estão presas porque elas que levavam os recados para ele, mas hoje ele está tentando voltar, então quer dizer que ele foi substituído. Mas tem parte da facção que ainda está com ele, então essas pessoas vão fomentando, né? Vão fomentando os advogados, vão pagando os advogados, vão pagando ali a movimentação dele, a possibilidade dele sair de um lugar e para o outro. Então, facção criminosa hoje no Brasil, e eu escutei um professor colombiano há uns 2 meses atrás, que ele falou o seguinte, que o Brasil está caminhando para o caminho da Colômbia com relação às Farc. Por quê? Porque a ramificação das organizações criminosas chegaram na política agora. Fernando de Beiramar já estava nas Farc, foi preso na Colômbia. Eu vou te fazer uma pergunta, Celso. O Fernando de Beiramar foi filmado passando um bilhete para outra cela por um barbante. Certo. Quem deu o papel, a caneta e o barbante para ele?
Boa pergunta. No presídio de segurança máxima federal. Não, é o que é pior, inclusive, Que é pior. né? Você olha as câmeras, ninguém filmou nada, ninguém viu nada. E entrou barbante, entrou papel e entrou caneta Bic para ele reescrever o bilhete para se E comunicar. não foi uma única vez, com E certeza. o celular também é outro problema que tem dentro do sistema prisional brasileiro, o celular. Não se resolve isso. Desde que eu me conheço por gente que eu sei que existe celular, estão falando que tem que dar um jeito de o celular não funcionar dentro dos presídios. Agora tem um segundo problema. Tudo isso tem que ser resolvido no Congresso. Não pode ser feito unilateralmente pelo Executivo. Tem que mandar um projeto para o Congresso para discutir a alteração da lei de execução penal. Passa no Congresso? Eles tentaram fazer alguma coisa aí, eles não conseguem nem votar, estão Nem tentando votar. mudar, né? Eu estive algum tempo atrás com o João Campos, que é daqui do estado de Goiás, que foi relator de um projeto de lei lá, esperando essa votação, e a ideia é de que no final deste ano agora pudesse, antes de que, né, encerre E a eficácia este da lei de momento, execução? Cada Estado cumpre o seu modo. Então, nós temos várias leis de execuções em vários Estados, pela forma de eficácia da lei. Como é que vai cumprir essa lei de execução penal? Vou te dar um exemplo. No Rio Grande do Norte, aquele presídio que houve a rebelião, 100% dos presos eram reincidentes, 100%. Caramba. Tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa precisa ser discutida, debatida em um debate nacional sobre o problema. A vinda do Moro para o Ministério da Justiça poderá trazer esse tipo de debate à tona, não? Pode. Isso depende também da vontade política de fazer, né? Parece que o presidente Bolsonaro quer mudar. Inicialmente quer mudar o sistema, quer melhorar alguma coisa, né? Há uma esperança no Moro. Porque eu não vejo outra saída a não ser debater o assunto e tomar uma atitude. Agora precisa investimento. Sim, mas estão devolvendo dinheiro, o que não falta, Não falta. é dinheiro para investir, amigo. É uma boa gestão, né, Celso? O que falta é isso, é pessoas com conhecimento, com vontade de trabalhar, porque o que a gente precisa é assim. E eu acredito muito naquela questão. Se eu entro num projeto, eu estou ali para poder realizar. Então, se ele está entrando para o Ministério da Justiça, que ele entre com a gana de fazer. Porque, veja... Mas depende do Congresso. Mas aí também, doutor Adhemar, eu tenho que discordar um pouco do senhor, porque existe uma grande parcela da responsabilidade do Poder Executivo. Mas o federal, doutora, não tem acesso ao estadual. Mas veja bem, eu tenho os convênios, né? Então eu tenho os convênios, porque como ninguém quer presídio, Celso, porque a verdade é essa hoje, os estados eles não querem, né? Eles não querem gerenciar. Então se você tiver uma movimentação forte, uma política forte, a gente for para a ponta para poder instruir as pessoas. Eu tenho vários projetos nessa área. O que eu percebo? Eu faço instrução das diretoras dos estabelecimentos prisionais para ensinar elas como pedir o dinheiro do FUNPEM, porque elas não sabem fazer isso muitas vezes. Por exemplo, você está entendendo? Então, o que precisa? De uma mobilização de quem manda para instruir os gestores de como pedir, como executar o recurso, coordenar a execução desse recurso. Então, você precisa ter pessoas voltadas para isso, e é que você quer resolver o problema. Ou a FIFA exigindo. A FIFA, quando exige, se faz, né? Sim, o que eu fico pensando é o seguinte, a partir do momento em que você não consegue sequer julgar o cidadão ou a cidadã que estão lá detidos e que sequer foram julgados, portanto, não condenados. Por que isso acontece, doutora Adhemar? Não tem juiz suficiente para poder julgar todo mundo? Tem muito processo, não tem juízo suficiente, é a burocracia do processo, né? O processo é burocrático. Mas nessa brincadeira, muitos poderiam já estar na rua por serem considerados Sim. inocentes. Sim. E nós não estaríamos gastando o valor exorbitante que se gasta com cada presidiário brasileiro. É verdade. É. É um problema de estrutura, né? É verdade. Você, no Pará, por exemplo, quando eu estive lá, Celso, muitos presos são levados para a capital. E um preso me relatou que há 3 anos não conseguia ser ouvido pelo juiz, porque você tinha que voltar com ele para o interior para poder ser ouvido. Então, quer dizer, você está lá segurando aquela pessoa, ela está há 3 anos sem uma audiência. Ele nunca foi para uma audiência de custódia, ele não passou pela audiência do processo dele e ele está lá preso. Ele é um preso naquele quantitativo de 41% que está preso lá, provisório. Vou te dar um exemplo. A Vara de Execuções Penais de Brasília tem videoconferência. Houve o preso no próprio presídio. Certo. Mas nem todos os estados têm videoconferência. Tem um custo isso, né? Eu me lembro que quando não havia videoconferência para transportar um preso desse, e olha que estamos dentro do quadrilátero do DF, né, que não representa um dos grandes estados brasileiros. O lugar mais longe é Planaltina, de né? dimensão, de espaço, que assim como tem que trazer o preso lá da Papuda aqui para o TJ, né? Tribunal de Justiça,
Já pensou, por exemplo, lá onde você esteve, lá em... 36 horas para transportar esse rapaz, para levar até ele, o juiz competente para ouvir. E não tem outra saída. Outra saída até teria, né, Celso? Se o tribunal tivesse se movimentado para poder designar um juiz instrutor para poder ouvir essas pessoas. Mas o Tribunal dos Estados depende da Assembleia Legislativa. Fazer uma lei que amplie o número de juízes, agentes penitenciários. Outro problema sério, Celso, no sistema prisional é a estrutura de trabalho, condição de trabalho do agente penitenciário. Muita gente não... Isso é um fato invisível para as pessoas, para a sociedade. E quase sempre eles não são em número necessário. Não, né? não são em números necessários, são invisíveis aos olhos da sociedade. Você tem estrutura, condição de trabalho para o agente penitenciário enfrentar essa realidade de facções criminosas. Nem porte de arma tem. É outra briga, inclusive. Outra briga, eles inclusive, grande. Tentando buscar esse porte de arma que não conseguem. Meu Deus do céu. Já recebi, né, o cidadão do sindicato deles aqui e tudo mais, ou associação, não me recordo. É o Leandro Alan. Uhum. Né? Poxa vida. Porque ele não usa arma dentro do presídio, né? O agente penitenciário não é armado. Pouca gente sabe disso. Acha que o agente penitenciário usa arma dentro do presídio. Não usa arma. Ele está lá como um cidadão comum, andando pelos corredores. Ele não pode transitar com arma perante o preso, né? E tem presídio aí que eu vou te contar. Ele andar no corredor ali, se o cara esticar a mão do lado de cá da cela é de cá, e a outra do lado de cá, pega o cara. Quando a gente sai do presídio, ele está sem arma para sua defesa pessoal. Ele tem que ser corrigido muita coisa para poder melhorar o sistema prisional. Muita coisa mesmo. Não é tão fácil resolver o problema. O problema é complexo. Nós temos visto tanta ação da polícia, né? Eu estava olhando, por exemplo, mostrei, por exemplo, esse encontro no Rio, a esperança que se tem de melhorar e se combater, né? Como diz o ministro Barroso, né? Não será na velocidade desejada, mas já há uma velocidade acontecendo. Nós vimos acontecer agora, semana passada, mais uma vez, uma grande ação sobre a questão da pedofilia, né? Uhum. Poxa, foi ação e mais ação. E você, depois de um trabalho bonito realizado nos bastidores, quer dizer, de investigação e tudo mais. Melhor do que eu falar, coloca aí, por favor. 45 pessoas foram presas por crimes relacionados à pornografia infantil na internet. A polícia também apreendeu computadores e HDs dos investigados. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, alertou que as pessoas que costumam praticar esse tipo de crime não vão ficar no anonimato e nem impunes. Além disso, ele detalhou o perfil daqueles que são os alvos da operação. É quem produz, quem compartilha, quem guarda, como prevê a legislação. E as penas podem ir de 2 anos até 8 anos. Evidentemente em se tratando de um réu primário, porque se ele já tem antecedentes, evidentemente que essa pena pode crescer. Ao se constatar que existem outras pessoas que participam dessa ação criminosa, elas também serão detidas e serão julgadas. Essa foi a primeira vez que uma ação coordenada pelo Brasil contou com o apoio das polícias dos Estados Unidos e da Argentina. Até porque tem tudo a ver, né? Uhum. Com que facilidade hoje a palma da mão busca esse tipo de coisa, né? O que acontece com a pedofilia ela não é um crime, né? É o gosto das pessoas por manterem relacionamento íntimos com criança. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é isso. Ela não é considerada crime? Ela não é considerada um crime, porque é a mesma coisa, Celso, das pessoas que gostam de manter relacionamento íntimo com animais, por exemplo, que a gente chama zoofilia, entendeu? Uhum. Então, é esse gosto. Hoje, o crime é de estupro de vulnerável, esse é o delito. Outras condutas, elas foram criadas para complementar esse tipo de delito no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a CPI da pedofilia, ela percebeu que em dado momento alguns cidadãos não eram punidos. Então, por exemplo, a pessoa ia lá, pegava o corpo de uma criança, recortava, escaneava e mandava pela internet. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente ele ser modificado, as pessoas não eram punidas por esse tipo de coisa. Então, quando veio toda essa estrutura, né, e o senador Magno Malta foi a pessoa que lutou muito por isso, então houve essa alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, hoje você pune quem recorta, quem veicula, quem escaneia, quem distribui, quem filma, quem coloca a criança para assistir cena de sexo explícito, desde que a criança não esteja envolvida ali na cena. Todas essas coisas, hoje, elas são consideradas crimes previstos no ECA. Agora, uma condenação de 2 a 8 anos, o cidadão vai para a cadeia, doutora? Até 8 anos, não se aplica pena máxima. O juiz não aplica pena máxima.
ele parte da pena mínima. Quer dizer, vai condenar o quê? 4 anos, 3 anos? Cumpre um sexto progresso de regime. Você tem uma ideia, em 2014 nós tínhamos no CDP, Centro de Detenção Provisória de Brasília, Celso, cerca de 200 estupradores. 200. Numa ala. Só em Brasília. Meu Deus do céu. Agora, esses caras, inclusive, como diz o outro, você vê aprontando por aí, saiu ontem da delegacia, estuprou hoje. Tivemos um caso recente agora, não me recordo direito onde foi, mas aqui dentro do Distrito Federal. Tivemos um Naveb que progrediu de regime, ele cometeu o crime em 30 minutos, voltou em 30 minutos para o presídio. 30 minutos. Mal acabou de sair. Voltou. Existe todo um mercado que recebe isso, né, Celso, também, porque essas pessoas que vendem, repassam, existe um mercado negro que é fomentado e que distribui. Por isso, quando é caro, né? As operações da polícia vêm prender essa quantidade de pessoas, 45 pessoas, mas existe um mercado da pornografia que é muito fomentado, né? Então, assim, você vê, por exemplo, no norte do Brasil, nós tivemos um caso muito emblemático lá, porque o presidente do Tribunal de Justiça estava envolvido, o presidente da Assembleia Legislativa e o governador, o procurador de Justiça. O prefeito. Então, você vê, a Defensoria Pública da União queria o deslocamento desse caso de lá para Brasília, porque, assim, como que você vai julgar todo mundo, de todos os poderes envolvidos? E a prostituição era o quê? Era infantil, Celso. Porque as garotas que as pessoas gostavam de manter relacionamento tinham 11 anos. Então, os áudios deixavam muito claro. Então, você vê, e no Norte isso é muito sério, né? Então, existe um mercado todo para isso. Então, por isso que realmente... São mais vulneráveis também, as meninas, né? Mas é claro... São mais vulneráveis na região Norte. Com certeza. Morando em palafitas. O Norte e o Nordeste, lamentavelmente. Você vende filhos, né? Os pais vendem os filhos lá para serem inseridos na prostituição. Então, essa questão da vulnerabilidade social, ela acaba possibilitando... E outra coisa, o costume também é muito sério. Então, em regiões... Fale. Você falou que a prática da pedofilia e até a sua consumação, né? Nós estamos falando de meninas aí de 12, 13 anos de idade, e às vezes até menor do que isso, né? Mais nova do que isso, não é crime. É o gosto por você manter relacionamento. O crime de estupro de vulnerável vem quando a pessoa mantém um relacionamento com adolescentes e crianças abaixo de 14 anos. Então, mesmo a pessoa consentindo, tendo 12 anos, 11 aí anos... Aí ele cometeu um crime. Cometeu um crime. Consentimento não é válido. Não tem validade. Não é válido. Menor de 14 anos. Não há validade. Não há validade. Mesmo que ela consinta, não é válido. Não tem, né? Porque não tem a maturidade necessária para poder fazer opção e manter um relacionamento íntimo, né, com alguém. Chamado menor impúbere. Caramba. Então, é muito sério, assim. Por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio de forma realmente correta, fez toda essa previsão que rodeia aqui o estupro, né, para poder proteger a criança de verdade. E veio depois de fatos ocorridos, né? Muitos, né? Porque se a gente pegar lá a oitiva que fizeram na época da CPI da pedofilia, é uma coisa horrenda. Olha, a gente vê, por exemplo, vídeos e vídeos, né? Essa questão, por exemplo, da violência contra a mulher. É outra pauta. Que você milita dentro, como advogada, dentro dessa área e tenta ensinar a meninada também a agir, né? Eu não sei, a educação seria um bom início para isso. Eu estava vendo um vídeo que foi feito pela Prefeitura de Macapá, viu, doutora Ademar? Um belíssimo vídeo, fiz questão até de separá-lo, né? É uma mensagem de criança sobre violência contra as mulheres. Fizeram, olha, melhor do que eu falar, preste bem atenção nesse vídeo. Coloque aí, por favor. Qual o seu nome? Samuel, Caio, Otto, Pietro, Henrique, Pedro Guilherme. Quantos anos você tem? 7, 10, 6, 8, 10, 8. O que você quer ser quando crescer? Engenheiro robótico. Policial, que nem meu pai. Um jogador de futebol. Bombeiro. Jogador de futebol. Cirurgião. Por quê? Porque não sei. Eu gosto de ficar muito brincando de futebol. Porque quando eu crescer eu quero trabalhar com o papai. Eu acho legal quando eles apagam fogo. Porque salva a vida de pessoas. Porque eu gosto de inventar as coisas. Agora eu vou te apresentar a Raquel. Ela sai do nada. O que você acha bonito nela? O vestido. O cabelo. A cor dos olhos. O sapato. Mas o rosto. Faz um carinho nela.
Agora, dá um tapa na Raquel. Tapa? Um tapa forte. Um tapa. Não. Não? Não, E por que não? porque não pode. Quem bate mulher é covarde. Eu acho isso feio. Quando você fica batendo mulher, não presta. Não, nenhuma garota merece. Porque eu não gosto de bater nos outros. Parabéns à Prefeitura de Macapá, primeiro pela preocupação com o assunto, que deve despertar a atenção das autoridades lá. E a criatividade também, né? A criatividade. E olha a criatividade, o Foi pessoal que muito bom. produziu isso. Ó, Muito bem produzido. é uma pena que eles não deram o nome da Mas a criação. violência contra a mulher, Celso, tem um traço cultural, né? Muito forte. Muito forte. Isso vem de Mas séculos. se ensinar essa meninada, começa a parar, Vou te dar só um exemplo. No Ceará, já temos escolas com 3 turnos. Manhã, tarde e noite. E sábado é teste. Isso começou com escola particular em Fortaleza. Hoje as escolas públicas já estão adotando 3 turnos no Ceará. Acabei de falar para você que o sistema prisional é o contraponto à educação. Exatamente. Se não damos a boa educação da escola integral para os nossos meninos e meninas, Onde é que estudam Pra os príncipes ensinar. da Inglaterra? Nas escolas. escola pública. E boas escolas. E boas escolas, com certeza. Olha como é que a sociedade é seletiva. Em Brasília tem a escola Parque, no plano piloto. Exatamente. Quem está na E cidade até os satélite... espaços que deveriam A escola de ter música é outros... onde? A escola de música é onde? No plano piloto. No plano piloto. Então, o plano piloto é o posto de Ipiranga. É verdade, é verdade. Então, tudo é direcionado para o plano piloto. A sociedade é seletiva e hipócrita, né? Que acaba dando categoria às pessoas. Pessoas de primeira categoria, segunda categoria, terceira categoria. Exatamente. E já vamos subdividindo, né? Subdividindo, e o de terceira categoria vai para o presídio. É o cliente, cliente, entre aspas, natural do Código Penal. Né? Exatamente. Eu acho que o que o doutor Adhemar falou sobre um traço cultural, o patriarcado, ele deixa isso muito marcado, né, Celso? A gente tem que ensinar as pessoas a serem iguais. Na Islândia, por exemplo, os meninos e as meninas, eles vão para a escola de tempo integral e lá eles aprendem a fazer tudo, costurar e ser pedreiro. Então, quando você faz esse tipo de construção de que a mulher é que tem que cozinhar, o homem é que tem que trabalhar fora, ele que pode ser pedreiro, ela não pode ser mecânica, você acaba tendo um estereotipo de pessoas e colocando eles no lugar deles. E aí você coloca a mulher no espaço que é só privado, o espaço do lar, e destina ela aquilo dali. Então, o homem que está no espaço público, que é o que pode circular, que é o que pode fazer, que é o que traz o recurso para casa, ele é dono daquilo dali. Então, dela, inclusive. Como dono, eu posso fazer com ela o que eu quiser. Então, é essa cabeça que as pessoas têm. Como é que você apresenta a sua esposa para as pessoas? Exatamente. Como é que você apresenta? Eu digo minha esposa. Minha. É verdade. Tira o minha. É verdade. Como é que você consegue apresentar isso? A esposa de quem? Agora, um dado importante, Celso. Ela vai dizer que eu também sou o marido dela. Cada país tem um lema, né? Da Finlândia é tudo para todos. De Cuba é pátria ou morte. No Brasil é ordem e progresso. A ordem não existe e o progresso é duvidoso. Exatamente. Exatamente. Que vão fazer o quê? Devolver para Portugal e tudo pedir para todos. Agora, na Finlândia, 70% da população é envolvida com pedagogia. Exatamente. 70% da população é envolvida com pedagogia. O mestre de obra tem quase o mesmo salário do engenheiro. Sim, mas... Ele é valorizado, né? Como pessoa, como cidadão, como profissional. Exatamente. Aqui a maioria dos estados brasileiros não consegue pagar um professor o mínimo estabelecido para o nacional. Exatamente. Por que não federaliza a educação? Sim, era uma proposta, inclusive, de um dos Aproveita e candidatos. federaliza o sistema prisional. Federaliza os dois pontos. Contraponto, a educação e o sistema prisional deve ser federalizado. Tira do prefeito o ensino fundamental. Mas não existem os estados exatamente para facilitar. A gente falou do sistema prisional. Mas tem que inverter. Como é que nós, do âmbito federal, que quase sempre é centralizado aqui, vamos cuidar, por exemplo, lá em Roraima, Rondônia, Acre, né, Amazonas, Celso, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina? Não dá conta.
você vai no interior, no município qualquer, o médico prescreve a medicação, quem rubrica a receita é o prefeito para poder a farmácia conceder o remédio. É toda a autoridade do prefeito. Se o prefeito tiver boa política pessoal, resolve. Se não, não. É só para dizer que foi o prefeito que me deu. Foi o prefeito né, que me deu o doutor? remédio, que dá voto. Na hora de votar, lembre do prefeito E o Estado não está que dando deu o conta de cuidar. chamegão O embaixo. Estado não cuida né? dos presos. O governador não cuida dos presos. Não dá voto também. A gente está passando por um processo assim sério, né? A gente vê que na França, por exemplo, as pessoas, para elas serem gestoras, elas precisam passar por um curso. Então, se você não passa por um curso, você não consegue gerir. O curso é um curso de 3 anos. Então, é sério você gerir uma coisa pública, porque existe todo um trâmite para você poder fazer a gestão. Então, quando a gente elege as pessoas aqui, ninguém tem o cuidado de pensar se aquela pessoa vai dar conta de entrar naquele papel para poder fazer aquela gestão. Então, aí eu volto naquele ponto, né? Nós temos um problema de gestão sério, um problema na educação, porque você não consegue pagar os professores, você não tem uma escola em tempo integral, porque cidadania, Celso, é uma coisa que é imprescindível de você ensinar dentro das escolas. Respeito, né? Talvez mais importante do que você ensinar matemática, que tantas pessoas reputam como necessária para passar na UNB, seja você ensinar a cidadania e o respeito. Uma pena que essa cidadania e respeito tiraram de dentro das escolas brasileiras. Verdade. Né? Nos nossos tempos, a gente tinha isso, né, Ademar? Nos nossos tempos, Celso, você lembra da sua primeira professora? Me lembro, com certeza. Hoje o garoto não lembra da primeira professora Eu dele. me lembro de quase todas. Havia um laço de afetividade, né? Do grupo escolar que eu frequentei, né? Até o ginásio científico. Até o ginásio você vai lembrando dos professores. Bons professores, respeitáveis, respeitados. E estudando em escolas públicas. E não falava em salário, não discutia salário. E era tão bem pago quanto hoje? Talvez não. Alguma coisa está errada no sistema. Eu acho que está faltando um pouquinho de gosto pela coisa, né? Eu não sei. É muito difícil tentar condenar. Agora, há uma mudança. O presidente eleito, que assume em janeiro, ele desde sempre, ele fala, por exemplo, faz crítica à legislação penal, ele defende medidas mais duras para coibir criminalidade e tudo mais. Agora é eleito um presidente da República, este mesmo cidadão, para não dizer que foi coisa agora do tempo político, né? Porque na época de política a gente só diz aquilo que o povo quer ouvir. Não, em 2017 tinha vídeos anteriores, o Bolsonaro falando sobre isso. Coloca aí um pedacinho para a gente. Esse é 17. Eu gostaria que a legislação penal fosse de cada estado, como é nos Estados Unidos. Assaltar no Rio de Janeiro, por exemplo, 20 anos de cadeia. Assaltar em São Paulo, 10 anos. Está na cara que o pessoal vai assaltar em São Paulo. Temos uma porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Não há pena de morte aqui. O cara não teme nada. Não há prisão perpétua. O canalha nem precisa trabalhar. Fica sugando o Estado no tempo que está detido. E aí, doutor Ademar? Diga. Rotular alguns crimes de hediondo. Isso, tem a lei de crimes hediondos. Certo. Melhorou? Não. Não. Feminicídio não existia. Passou-se a matar mais mulheres depois que criamos a lei de feminicídio, como qualificadora do crime de homicídio. É um paradoxo aí, né? Alguma coisa está errada. A sentença de morte, se vier, por exemplo, ela vai resolver alguma coisa no seu pensamento, como juiz, Não resolveu em outros países, vai resolver aqui. Você dá muita força para o Estado cometer o mesmo crime. O Estado vai ser executor de um homicídio. Você convive com essa meninada que está se formando em direito agora, né? Nos núcleos lá de prática jurídica. Essa meninada pensa o quê? O que eles dizem, até porque você milita nessa área penal com eles. Quando eles têm a aproximação, porque assim, a concepção popular é que o ideal é que você prenda mais pessoas, tenham pena mais duras, que as pessoas vão aprender com aquilo e vão resolver o problema. Essa é a concepção. Quando a gente aproxima eles do sistema prisional, que eles começam a visitar e criar um laço de afetividade com as pessoas, que são os nossos clientes, a concepção começa a mudar. Eles começam a perceber que o que a gente precisa é inserir essa pessoa de uma maneira adequada na sociedade, com educação, com emprego, com acompanhamento, que essas pessoas realmente estão numa situação de vulnerabilidade. E aí, Celso, eu tenho que fazer um parênteses à fala do presidente eleito, que é a seguinte: a questão do trabalho dentro da prisão, se você chegar numa prisão e falar assim, quem quer trabalhar aqui, eu te digo que 100% dos presos querem sair da ociosidade. Agora, o que você precisa? Uma boa gestão para você colocar o trabalho lá dentro. Estrutura, lógico. Né? Tem que ter estrutura. Então, e oferecer o que eles devem fazer, exatamente. Então, quando eu te falei que em Campo Grande, a diretora do estabelecimento prisional, ela tem 7 empresas lá dentro que
prestam serviços lá e que as pessoas podem trabalhar, essa é uma realidade daquele Estado. Então, quando eu falo para você que o problema maior é o problema de gestão, está aí. Não é que os presos não querem trabalhar, porque a própria lei de execução penal fala, se ele trabalhar, parte do que ele ganha tem que vir para pagar o sustento dele ali. Agora, o Estado precisa fornecer isso. Lá em Curitiba, por exemplo, grandes empresas empregam preso. Sabe por quê? Porque o preso ele tem que ganhar até 3/4 salário mínimo, pelo menos. Então, não, isso é não pouco. tem vínculo empregatício. Não tem vínculo empregatício. Então, o que a gente Para o empresário precisa? é muito bom. Você precisa de uma boa gestão para você colocar as pessoas trabalhando lá dentro. Então, por exemplo, os nossos projetos sociais, eu faço vários projetos dentro do presídio para possibilitar essas mulheres trabalharem. A nossa última ação social agora foi ajudar a consertar as máquinas da sala de costura para que elas voltem a remir pena, por exemplo. Entendeu? A gente vai para umas cidades brasileiras, né? Eu estou me lembrando de algumas que eu já visitei, interior de Minas, interior de São Paulo, onde a cidade vive da prática de fazer malhas, né? Com lã e tudo mais, né? Você passa diante das casas, está o marido, está a mulher, está as crianças lá tricotando, fazendo as coisas e tudo mais. É isso que tinha que ser trazido para dentro dos presídios, não era, não? Peça de computador. Sei lá, assim como isso, como é que você falou, doutor? Peça de computador, montar um computador. Pode ser feito no presídio. Montar computador, mas você pode profissionalizar. Confeccionar bloquetes para pavimentação. Também, espaço é o que não falta, né? Reciclagem de resíduos no entorno sólidos. ali. Reciclagem de resíduos sólidos. Vai ser feito também para o presidiário. Mas tem muita coisa. Confecção de roupa de cama para os hospitais. Precisa, você não precisa estar gastando. Limpeza urbana, tudo pode ser feito pelo presidiário. Pode fazer, tudo pode ser feito e mais. Você pode profissionalizar essa pessoa, Celso, porque educação tira a pessoa do crime. O que nos impede? A gente já fez essa pergunta, o que te impede de praticar crime? Você já se perguntou? Nós temos uma barreira que nos impede. A educação é uma delas. Claro, é uma delas, com então, certeza. se você leva a educação para dentro do presídio, se essas pessoas elas passam a estudar, se elas passam a se profissionalizar, pode ser que o nível de reincidência ele caia drasticamente. Já está na lei, inclusive, está na lei. Entendeu? Então, o que Remissão falta... pelo estudo. O que falta é isso, é você realmente ter as escolas funcionando lá dentro, escolas como escolas mesmo, não presídio, uma escola dentro do presídio, né? Por exemplo, lá em Curitiba, quando eu estive lá, você tem salas de aula que são um sem encanto, janela, assim. Sala de aula sem janela. Sem grade. Aqui não, você entra e você literalmente vê que você está dentro de um presídio. Escola não é presídio, independente de onde ela esteja. Até as crianças são mantidas dentro do presídio? Com as mães são. Agora, aqui no Distrito Federal, que você mantém elas gradeadas, mas você vai para Curitiba, por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, elas ficam em lugares maravilhosos. Tudo começa em Curitiba. Mas Curitiba é um bom lugar, Rio de Janeiro é um bom lugar. A cultura do Paraná é diferente do Pará. É outro Brasil, é outro Brasil. São Paulo é outro Brasil. Mas é comum a língua e a moeda. Mas a São Paulo, doutor Ademar, para sistema prisional, é um sistema meio torturador. Não, estou falando em presídio, falando em tudo. Assim, em pizza. Isso aí é verdade. Em alimentação, só tem a língua e a moeda que é igual, é diferente, é outro país. Agora, Curitiba parece que deveria ser copiada por tudo e por todos, né? A urbanização de Curitiba é diferente. Transporte em Curitiba é diferente. Transporte é diferente, a mobilidade. O ponto de ônibus em Curitiba é completamente diferente. E os paranaenses reclamam. Que ainda não está bom. Não está bom ainda. Mas eu acho que é uma coisa que nós brasileiros deveríamos fazer mais, principalmente junto às autoridades, principalmente naquelas em que nós votamos. Reclamar mais, exigir mais. Quando você faz isso, quando aconteceu aquele grito em São Paulo, por causa do aumento da passagem, que você já não ouvia há muito tempo, o Congresso Nacional tremeu. Teve um verdadeiro terremoto lá dentro, porque começaram a bater um joelho no outro e o próprio prédio começou a tremer. Lamentavelmente, aconteceu o quê? Desvirtuaram as próximas manifestações, entrou a agressão e aí deve entrar o braço desse, como é que chama? PCC, entendeu? Né? É tudo, o Zinho da vida, é Fernandinho, Celso, não sei o que mais. No aspecto político, no Brasil ainda se vende o voto. Isso é um dilema para a sociedade. O legislador está lá na Câmara, mas comprou o voto. Então fica uma simbiose difícil de ser administrada, né? A sociedade complexa, seletiva, difícil, egoísta. Aí tudo passa pela educação, né? Que ela acabou de citar aí agora, que eu digo que ela vem primeiro de berço. Eu tive a santa felicidade de ter de berço, você tenho certeza teve, você também. Mamãe não estaria te acompanhando ali à toa, você entendeu? Né? E aí
Depois vem a educação escolar. Hoje você está alegando aos professores o educar seus filhos na plenitude. Sair da individualidade e passar para o coletivo, né? E aí, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos sair dessa situação? Eu acho que primeiro quando a gente fala em política pública, a gente tem que traçar um método para ser cumprido a curto, a médio e a longo prazo. Então, você não pode trabalhar, Celso, com melhora em qualquer coisa que seja, saúde, educação, se você não parar, pegar as pessoas para planejar e construir um projeto, e que tem que ser um projeto não de governo, porque ele muda-se tudo, tem que ser um projeto de Estado. Então, a educação ela tem que ser uma prioridade e se criar essa metodologia de ter pessoas que gerem e isso seja levado de um governo para o outro, porque as pessoas entram no governo e elas querem mudar absolutamente tudo, descontinuar coisas que estão funcionando. Quando se quer, se muda. Você mudou em Planaltina, que chegou lá quando o juiz, eu me recordo disso, cheguei a fazer matéria lá, ele chegou, a cidade era toda pichada. Começou a chamar o pai e os meninos e botar cada um no seu devido lugar. Controlei a venda do spray também. Controlou também, botou o pessoal que vendia para responder pela responsabilidade. Resolveu o problema. Não sei se hoje continua resolvido. Você saiu de lá já faz um bocadinho de tempo. Em Planaltina há uma cultura de não pichar, né? O que é que a gente tem que fazer para resolver essa questão brasileira hoje, no geral? Escola integral. Seria o primeiro passo. Educação infantil. Educação infantil. Escola integral. Federalizar a educação. Que é um bom passo. É um bom passo. Seria um primeiro passo, né? Até porque o que já está estragado, dificilmente, até como você mesmo disse, virou cultura, né, mano? Então, está na hora de ensinar a meninada a não praticar os mesmos erros. Exatamente. Eu acho que você... A maioria não pratica, Celso. Eu sei disso. A maioria não pratica. Nós estamos falando de uma minoria, mas que, lamentavelmente nos deixa a sociedade... atrás. Nós hoje estamos retidos em nossas casas, nós hoje somos mais presos do que os próprios presidiários. Porque a sociedade é individualista, né? Não é verdade. Não tem o espírito de coletividade. Quando tiver o espírito de coletividade, tenta melhorar, né? Lamentavelmente, quando o papo começa a melhorar, o tempo termina, né? Você sai candidata na chapa do Délio para a OAB, votação dia 29 agora. Dia 29 agora. Nós temos aí vários projetos para advocacia jovem, inserção, sabe, Celso? A gente quer melhorar a advocacia para o advogado criminalista também, que é uma das nossas pautas. Vejo o idoso também. Claro. Não esquece de nós, né, Ademar? Não esqueça do idoso também. A OAB é inclusiva, ela é para todos. Qual o número, doutor? 20. Chapa 20. Tá bem, né? Tomara que aconteça alguma coisa de bom, que a própria OAB ganhe uma nova cara, aquela que ela já teve desde o princípio. Exatamente. E que a gente se orgulhava de ter uma OAB presente nos momentos mais complicados do Distrito Federal, da nossa cidade e da nossa vida. Exatamente. Né? Já usa todos os grupos sanguíneos, né? O, A, B e AB. É verdade. Ai. Sucesso na empreitada, viu, querida? Muito obrigada. Né? Isso aí. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Nós precisamos continuar esse debate e esse bom papo. Estou à disposição. Bom te rever, meu velho amigo. Prazer todo nosso, Celso. Muito obrigado. Tudo bem. Sucesso. Um abraço. Um grande abraço para você também.